Olá, amigos, a paz do Senhor. O que é a mentira? Hoje nós vamos falar sobre o que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia dá realce a dois pecados que são considerados muito graves. Primeiro, o nosso corpo, o mau uso de nosso corpo, o pecado contra o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito do Senhor habita, ou pelo menos deveria habitar. O outro é o pecado da mentira, da falsidade. Todo pecado tem uma influência de Satanás, mas outros têm o próprio DNA, como é o caso da mentira. Porque a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. O pecado teve início no céu e foi através de mentiras, porque Satanás queria ser superior a Deus. Ele queria destronar o Senhor e se elevar mais alto do que tudo. Mas ele perdeu essa batalha. Mas nós imaginamos quantas mentiras deve ter falado o tinhoso para congregar tantos adeptos, porque 1/3 dos anjos dos céus se rendeu a Satanás e fizeram um exército com ele, esse mesmo exército que foi arremessado na terra. Também nós não podemos atribuir tudo a Satanás, isentando-nos da culpa, porque nem tudo é Satanás. A nossa própria concupiscência nos leva ao pecado, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Isso tudo está no ser humano, porque a nossa tendência é para o pecado, mas todo pecado tem a influência, um dedinho de Satanás, porque quando nós saímos dos caminhos retos do Senhor, nós estamos servindo a Satanás, porque não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Muitas mentiras proferidas nos tribunais levaram à morte, à prisão perpétua ou mesmo à prisão normal a tantas pessoas que não tiveram misericórdia, complacência com o lado inocente do julgamento. A mentira é perversa e vai se instalando aos poucos na personalidade do mentiroso. Ele não se torna mentiroso da noite para o dia, mas começa dando algumas desculpas, algumas mentirinhas que chamam de mentira branca, e não existe mentira branca, ela não tem cor, ela é perversa. Não existe nada que justifique uma mentira. A mentira tem perna curta, realmente. Nada que se faz escondido ou através de mentira fica encoberto, porque tudo vai ser revelado debaixo deste céu. Muitas vezes a pessoa fica tão envolvida com mentiras que ela não sabe falar nada, contar nada sem colocar uma mentira no meio, porque vira um vício horroroso, porque ninguém acredita naquela pessoa, mesmo quando ela está falando a mais pura verdade. Há quem vá duvidar, porque aquela pessoa não merece credibilidade. Em todos os sentidos, a mentira só traz prejuízo para o ser humano. Jesus, o único inocente entre
todos os humanos, porque era também 100% Deus. Ele foi condenado pelas mentiras que foram proferidas a seu respeito. Os fariseus diziam que ele era o diabo, que ele tinha demônios, que ele era usurpador, porque se dizia ser filho de Deus, que era um impostor. Isso levou Jesus à morte, cumprindo o que estava previsto nas Escrituras, nos livros messiânicos, que propalavam a vinda do Senhor Jesus. Que possamos nos desvencilhar dessa armadilha que é a mentira, porque nós mesmos seremos as vítimas dela. E passemos a servir ao Senhor com inteireza de coração, seguindo e propalando a única verdade, que é Jesus.